galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E hoje nós vamos falar sobre Star Wars, porque é isso, né? A única coisa que eu faço atualmente é assistir Skeleton Crew. Skeleton Crew está chegando ao fim e eu não tô preparada para isso. Ao mesmo tempo em que eu tô triste em ter que dar adeus a esses personagens, eu também tô com a hype lá em cima, principalmente depois do que foi entregue nos episódios 6 e 7. E não foi pouca coisa. Sério, a série tá cada dia melhor. E se você também tá animado com a série, tá curtindo os vídeos aqui da Dimensão Cultural, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com um amigo. Essas pequenas atitudes ajudam a Dimensão a aumentar a sua população. O episódio 6 foi tão cheio de ação, tensão e momentos fofos, o que eu achei super necessário, levando em consideração que a série é protagonizada por crianças e, obviamente, em algum momento eles iriam precisar parar essa aventura e refletir todos os riscos que eles estão correndo e todos os obstáculos que eles também já superaram. E nesse episódio nós temos a separação do grupo, que já muda a dinâmica entre os personagens. No caso, o George, ele não tá mais junto das crianças, ele foi capturado pelos piratas comandados pelo Brutus. O que acaba sendo um arco bem interessante, já que revela a verdadeira natureza do personagem, que é completamente interesseira e faz de tudo para sobreviver. Quando ele estava prestes a ser condenado à descompressão, ele consegue convencer toda a tripulação de que ele possui o mapa de Hat-Yatin e assim todos poderiam dividir o tesouro. Tá bom. Piratas, né? Além disso, eu também curti muito a forma como ele convence a tripulação, né? Além de toda a sua lábia, ele vai utilizar do Código dos Piratas para se defender, e ele vai fazer isso através de uma música que fala sobre o Capitão Taka Renod e o seu caminho, a sua busca por Hat-Yatin. Me trouxe uma vibe Piratas do Caribe, com toda aquela ideia de canções que trazem as lendas dos Sete Mares. Já em relação aos nossos pequenos heróis, o episódio vai começar a partir do ponto onde o outro parou, com os personagens caindo depois de ativarem uma armadilha e escaparem do George. Essa sequência de queda deles escorregando por um tobogã até o lado de fora do esconderijo dos piratas me lembrou muito a sequência de queda do Luke Skywalker lá na Cidade das Nuvens no episódio 5. Foi uma referência bem legal e especial. E uma vez que eles chegam do lado de fora, nós vemos que a KB ficou sem se mexer depois da queda, o que já gerou uma preocupação. E quando ela consegue levantar, rola todo um embate entre ela e a Fernie, porque a KB já tá no seu limite. Ela não consegue fazer a mesma coisa que todos por conta da sua condição, e ela tinha medo de bater de frente com a Fernie porque ela não queria ficar sem amigos. Mas aqui, a partir desse ponto, ela vai se posicionar e é aí que o grupo se divide. A KB vai com Ian atrás de uns caranguejinhos catadores de lixo, pois acham que as criaturinhas podem ajudar, e o Neil vai com a Fernie e tentam escalar até chegar à sua nave. Inclusive, é nessa separação que os personagens começam a se compreender. O Neil começa a falar com a Fernie que ele não tem a mesma capacidade de escalada que ela, e a partir desse ponto, a Fernie entende que cobra muito da KB. E o Ian vai ajudar a salvar a KB consertando um dos seus implantes cibernéticos, que estão há muito tempo sem manutenção, ainda mais depois de toda a umidade do espaço. E nesse momento, a gente também descobre que a personagem sofreu algum tipo de acidente e por conta disso precisa desses implantes. Então, quando ele consegue salvar a KB, ela o agradece o chamando de Jedi. E assim o Ian tem toda a sua confiança restaurada, já que ele estava extremamente decepcionado com ele mesmo por conta de tudo que estava acontecendo e assustado com essa aventura. Foi uma interação bem bonita e que fortaleceu a relação do grupo quando eles se reencontram no final do episódio. E o episódio termina com o Ian e a KB quase sendo devorados por um caranguejão enorme, e aí o Neil e a Fernie vai resgatar eles. Só que quem resgata todo o grupo? Já que a nave deles foi levada para o lixão de Lanupa e iria ser destruída por um tipo de compactador de lixo. E aí quando você pensa que tá tudo perdido, os personagens apertam o botão de demolição de casco da nave e eles conseguem escapar. E agora, de fato, eles estão unidos e em harmonia, sendo representados como uma grande tripulação. E o episódio 7 foi simplesmente sensacional. Sério, eu tô empolgada até agora e eu não consigo aceitar o fato de que eu tenho que esperar uma semana pra assistir o episódio final. Sério, eu curti muito e eu tô com a hype lá em cima porque finalmente levamos a aventura para Hat-Yatin. O episódio começa com os pais das crianças no meio da floresta com um tipo de dispositivo que serve para atravessar a barreira para eles conseguirem mandar uma mensagem para os filhos. Só que os droids do planeta, eles tentam impedir e você fica naquela sensação de, poxa, eles conseguem fazer tão pouco, então o pouco que eles conseguem, deixa ter um certo sucesso nisso, sabe? Mas eles conseguem enviar o dispositivo. Fiquei feliz. Além disso, a mãe do Neil, e tipo, tinha que ser a mãe do melhor personagem da série, né? Ela quase fala a frase "tem um mau pressentimento" sobre isso, que é a frase falada em todas as produções da saga. E quando ela falou, eu tava tipo, né? Ou melhor, quando ela quase falou, eu já tava assim, ela falou, ela falou, ela falou. Mas vamos falar das crianças, que elas são os mais interessantes, e eu já falei muito dos pais. Elas estão na Onyx Cinder, super
felizes no hiperespaço em direção ao seu planeta. E eu fiquei muito feliz por elas, porque depois de toda essa aventura, elas realmente merecem um abraço dos pais. Só que o Win ainda tá triste porque ele vai voltar para toda aquela vida chata de AT-AT e ele ainda tá preocupado porque ele precisa fazer uma avaliação. E real, eu também acho que uma prova dá muito mais medo do que você enfrentar piratas espaciais. E falando nos piratas, eles também chegam em AT-AT e se deparam com uma tempestade super sinistra e destruidora. E aí, nesse momento, o Brutus vira pro George e fala que aquele destino ali não tá parecendo muito um planeta do tesouro. Ele falou planeta do tesouro. Cara, que referência descarada e deliciosa de ver, pois desde o início da temporada a série tava me passando toda essa vibe da clássica animação da Disney. E você é? Espera, mas e o tesouro? Tu tem cara de Zé. Os piratas tentam atravessar a barreira, alguns até se sacrificam pra isso, até o momento em que eles identificam a Onyx Cinder e assim eles interceptam a nave. As crianças, por meio de alguns truques, até tentam assustar os piratas, só que nessa hora o George aproveita para matar o Brutus, o que demonstra toda a crueldade do personagem. E a gente aqui pensando que ia rolar um arco de redenção. Não, ele definitivamente foi para o arco de um personagem vilanesco. Enfim, o George consegue chegar na Onyx Cinder e ele entende que o grande segredo para passar por toda essa tempestade está na nave. Nessa hora, as crianças conseguem receber as mensagens dos pais e é um momento que eu achei muito fofo, porque cada pai tem o seu espaço ali, ele vai trazer um recado mais específico para o seu filho, mostrando o quanto ele ama o seu filho, dando forças para ele. E isso é ótimo, porque essas mensagens dão forças para as crianças continuarem a lutar, já que elas estavam num momento em que elas consideravam tudo perdido. Então acaba sendo um momento muito bonito e que mostra que os pais das crianças já sabiam o que estava rolando em AT-AT, já que o pai do Win fala que eles só precisavam saber disso depois que eles se formassem. O que dá a entender que a população do planeta sabe que eles são a Casa da Moeda e que o planeta vive isolado por conta disso. E eu tenho sentimentos conflitantes em relação a isso. Eu tava muito na torcida que o supervisor de AT-AT tivesse algum tipo de segredo obscuro e que por conta disso ele isolou todo o planeta mesmo depois da queda da República. Assim, isso ainda até pode acontecer porque a figura do governante é realmente misteriosa, mas esse episódio trouxe uma vibe, uma sensação de que, assim, o contexto de AT-AT ele não é tão complexo como a gente pensava que seria. Mas eu queria que fosse. Será que ainda dá tempo de ser? Só que nessa hora, o George perde de novo a nave para as crianças, porque o SM-33 retomou com o código dos piratas, e assim o droid dá um soco no George. Foi uma cena bem prazerosa e você vê toda a satisfação do SM-33 ao socar o pirata e ficar com as crianças. Só que o George volta para a nave e ele vai decapitar o SM-33. É a coisa mais cruel que ele podia ter feito. Ele faz as crianças de refém numa cena bem doída pela forma como ele trata elas. Ele realmente maltratou as crianças. Principalmente o Win deu muita pena dele nesse momento. Depois de tudo que ele passou, ele de fato não merecia ouvir as crueldades do pirata. Então assim, o George mostrou o quão escroto ele é e ele tomou atitudes que não dão mais abertura para um arco de redenção. Chegamos em AT-AT e acaba sendo uma cena bem interessante, primeiro por conta da tempestade, que é uma tempestade enorme. Eu jurava que ela ficava um pouquinho mais perto da atmosfera do planeta. Segundo, porque na hora que a nave chega, o supervisor do planeta anuncia que está chegando um representante da República e aí os pais vão de encontro com a nave. Já na Casa da Moeda, nós descobrimos que a fabricação e os cofres estão localizados nas profundezas, praticamente no núcleo do planeta, assim como em o Planeta do Tesouro. Vale lembrar que na animação o planeta é uma máquina construída para esconder o tesouro do Capitão Flint, que está no centro do planeta. O George fica louco com a quantidade de dinheiro que tem ali e as crianças reencontram seus pais. Parece até um final feliz. Se o George não tivesse ativado o sabre de luz na frente dos pais das crianças como sinal de ameaça. E o episódio termina assim. E esse é o motivo do meu surto. Claro que eu não acho que ele vai atacar os pais das crianças ali, provavelmente ele vai fingir que é um Jedi, mas já deu pra sentir todo o tom de ameaça do personagem. Então caminhamos para um último episódio com um gancho muito bom e grandes revelações que vão se mostrar ainda mais extraordinárias no final da temporada. Até porque ainda tem muita coisa pra ser explicada, os personagens, tanto as crianças quanto os seus pais, ainda estão no escuro sobre muitas coisas, e nós também. Eu tô bem curiosa em relação à questão do supervisor e em como as informações da galáxia vão chegar no planeta, né? Toda a questão, assim, da queda da República, da ascensão e queda do Império. E, principalmente, eu quero saber se os habitantes de AT-AT já sabiam disso ou não. Apesar dos episódios 6 e 7 terem tido uma vibe bem diferente, eu creio que eles foram igualmente emocionantes e me deixaram super empolgadas para o final da temporada.
Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desses episódios e o que vocês esperam para o final de Skeleton Crew. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários, não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima!